Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de inglês, à nossa aula de morfologia e um pouco de gramática. Hoje é a lição 37, ok? Bom, como sempre a gente começa fazendo a correção do nosso exercício da aula anterior. Eram dois, o prefixo for e trans, né? Eu deixei for name. Bom, o for dá a ideia daquilo que vem primeiro, né? Forehead, primeiro vem a forehead, né? A testa, e depois o resto da head, né? Que é a cabeça. Ora, forename é o primeiro nome, é o pré-nome, aquele nome principal, o primeiro que nós temos, né? No caso do Carlos Silva, seria Carlos o forename. Depois vem forearm. Arm é o braço, e o que vem antes, primeiro, é o antebraço, ok? Forearm. Depois temos o transplant. Plant, poderia ser ver plantar, né? Ora, o trans dá a ideia de levar de um lugar para outro, ou seja, o transplantar, né? O transplante, a gente tira de um lugar e leva para outro, né? Como se estivesse plantando um órgão aqui ou ali, um cabelo daqui tirado e colocado ali, né? E o transsexual é aquele que vai de um lugar para outro, ou seja, que tem um sexo e passa para outro, né? Vai em outra direção, para outro extremo. Então, reparem somente que o transsexual, em inglês tem dois S, e na nossa língua apenas um. Beleza? Bom, agora nós vamos falar dos prefixos da aula de hoje, né? Eu trouxe aqui o pre, né? Pre e o for de novo. Só que usado no sentido de time and order, né? O tempo e a ordem que as coisas vão aparecendo. Então, olha lá, pray mais adjetivo, pray mais advérbio, né? Um exemplo é preschool, que é a pré-escola, é aquela escola antes da escola. Viram aí a ordem em que aparece, né? A pré-escola, né? Preschool. Depois o nosso for, né? Também pode vir com verbo ou substantivo, né? Eu falo assim, a previsão do tempo, ó, forecast, né? Aquilo que foi visto antes, né? For, antes. Lembra lá também que nós vimos na nossa aula anterior o for? Aí eu trouxe aqui, né, a nossa frase de sempre para que vocês possam memorizar com mais facilidade. The weather forecast, a previsão do tempo, do clima, né? Weather forecast, wasn't good for John's first day in preschool. Não estava boa para o primeiro dia do John na pré-escola, ok? Então, de repente, tem um furacão no dia que o menino ia ter que ir para a pré-escola, né? Primeiro dia dele lá na aula, o tempo não estava bom, né? Então, olha lá, forecast, weather forecast, previsão do tempo, preschool, pré-escola. Bom, como exercício para vocês fazerem para a próxima aula, né? Nós vamos pre-nuptial, pre-war, foreknowledge e forewarn. Bom, como sempre, vocês vão buscar essas palavras para que na próxima aula a gente faça a correção, né? Como forma de exercício. Bom, nossa aula também tem essa parte de gramática e hoje nós vamos falar sobre o uso do some. Olha a pronúncia, some, ok? Some e ele são palavras que dão uma confusão danada na cabeça das pessoas quando se usa um ou quando se usa outro. Vou tentar deixar nesta aula e na próxima aula bem resumido como se utiliza some e any. Então preste muita atenção nessa aula e não deixe de prestar bastante atenção na próxima. E dessa forma você, tendo dúvida, pode voltar e rever até que a coisa fique bem clara. Bom, vamos ver aqui, né, uma definição. A palavra some geralmente é usada em frases afirmativas. Por que eu disse geralmente? Nós vamos ver uma hipótese aí que não se usa em frase afirmativa. Mas a princípio, some em frase afirmativa. Interrogativas e negativas deveríamos usar ele. Nós vamos falar sobre isso detalhadamente nessas duas aulas. Vamos lá, a palavra some geralmente é usada em frases afirmativas e pode fazer referência a substantivos contáveis e substantivos incontáveis.
Ou seja, eu posso usar some com o substantivo contável ou posso usar some com o incontável. Só que na hora que eu usar some com o contável, vai ter uma tradução para a nossa língua. Quando nós usarmos com o substantivo incontável, a tradução será outra. Então vejam que o fato do substantivo ao qual o some se refere implicará a natureza desse substantivo na tradução que o some terá, ok? Então por isso às vezes as pessoas escutam, foi traduzido desse jeito, agora foi traduzido daquele outro jeito, mas a razão disso é porque o substantivo é contável e incontável, né? Vamos ver aí, né? Continuando. Some, em inglês, significa algum, alguns, algumas, um pouco de, e é usada quando queremos nos referir a uma quantidade não definida de algo, beleza? Então vamos ver aí, vamos ver o exemplo que fica bem mais claro. Olha só, os exemplos, né? Some students é contável, né? Um estudante, dois estudantes, inclusive é contável porque tem essa, está no plural. Se está no plural, com certeza é contável. Para ser incontável, não poderia ter plural em inglês. Some students arrived late. Olha lá, se o substantivo é contável, a tradução será alguns, algumas, vamos lá, alguns alunos chegaram atrasados. Agora olha o que acontece quando o substantivo é incontável. Se lembra da nossa aula que nós falamos do exemplo de coffee, não tem coffees, conhece, né? Não tem plural para isso. Se não tem plural, a palavra é incontável. Então, there is some coffee in the cup. Há um pouco de café na xícara. Repararam? Quando eu uso com contável, alguma, né? Quando eu uso com incontável, é um pouco a tradução. Olha aqui, ó. My father bought some books for me. Livros não são contáveis. Meu pai comprou alguns livros para mim, ó. Contável, né? Alguns aí, né? Agora, there is some water in the glass. Ora, água é incontável, né? Você não tem waters, conhece, né? Só no singular, então é incontável. There is some water in the glass, né? E olha lá, há um pouco de água no copo. Então repararam que o fato de ser contável e o fato de ser incontável dá a tradução diferente para o some, né? Vamos ver mais aí um caso, né, de exceção. Exceção é sempre o problema, né? Se tudo for seguisse uma regra, a regra é bastante simples e tal, mas vamos ver a exceção de onde nós usamos some, que, sem ser numa frase afirmativa. Repare, N deveria ser usado em perguntas, ok? Em perguntas não deveríamos usar some. Porém, podemos construir frases interrogativas com some quando algo é oferecido ou pedido. Para oferecer, fazer uma pergunta oferecendo ou uma pergunta pedindo, é exceção, não se usa ele, se usa some. Vamos ver os exemplos aqui, ó. Would you like some coffee? Você gostaria de um pouco de café? Ó, tá oferecendo. Ó. Em vez de usar ele, usou some. As outras hipóteses de pergunta deveria ser usado ele, né? Mas está oferecendo, se tiver pedindo, tem que usar some. Olha lá, could you lend me? Você pode me emprestar some money? Olha lá, está pedindo, né? Pedindo emprestado, né? Some money, você poderia me emprestar algum dinheiro, some money? Então, repararam, né? Exceção à regra. Usar N é a regra para perguntas, mas quando se pede ou se oferece, a gente usa some, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Essa aula é importantíssima, né? Assista mais uma vez se você ficar com dúvida, né? E espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.